Olá, meus queridíssimos alunos, queridíssimas alunas, futuros advogados e futuras advogadas. Aqui quem fala é o professor Arthur Trigueiros, eu sou procurador do Estado de São Paulo e sou professor também de ética profissional em todos os cursos preparatórios para o exame de ordem do SERS. É uma grata missão trabalhar com vocês com aquela disciplina que, sem sombra de dúvida, é a principal, é a matéria que faz toda a diferença para que você conquiste a sua aprovação para a segunda fase, tá certo? Eu vou iniciar aqui com vocês falando um pouquinho a respeito da nossa disciplina, da recorrência, aquilo que é mais cobrado nas provas da UAB, mas antes disso, eu tenho certeza que você e inúmeros amigos e amigas vão prestar esse exame de ordem. Então, compartilhe esse nosso vídeo. Esse nosso vídeo é precioso porque eu vou falar sobre dicas fundamentais de ética profissional para que você consiga gabaritar a prova, para que você tenha aquela chance de chegar aos 8 pontos. E 8 pontos em ética correspondem, sabe a quanto? A 20% daquilo que é necessário para a sua aprovação. Lembre-se que no modelo atual do exame de ordem unificado, são 80 questões, bastam 40 questões para a sua aprovação. Das 40 questões, se você já matar 8 de ética, você já está com 20% de chance da sua aprovação. Lembrando que nós temos 17 disciplinas cobradas na primeira fase. Ética é uma das 17 disciplinas, mas tem o maior peso na prova. Afinal, são 8 questões, 20% daquilo que é necessário aqui para a sua aprovação. E como é que a gente faz para ter um estudo focado, um estudo bem detalhado para a prova da UAB? Você quer curso gratuito? Sem problema algum. Aqui no SERS nós temos a jornada da aprovação. Na jornada da aprovação você conta não somente com a minha disciplina, mas com todas as matérias cobradas na primeira fase da UAB, com aqueles pontos cruciais, aqueles pontos fundamentais que vão ser cobrados, que vão aparecer na sua prova e, é claro, vão aumentar muito as suas chances de aprovação. Para você ter acesso ao link do nosso curso do SERS Jornada da Aprovação, aqui no descritivo desse vídeo, você já terá acesso às nossas redes sociais, ao nosso site sers.com.br, direcionado, inclusive, à página que contém o nosso curso Jornada da Aprovação. O que eu quero aqui conscientizar vocês é no sentido de que ética é a matéria mais importante da primeira fase. Não que eu esteja puxando sardinha para minha brasa, não é isso. Mas ética é a disciplina mais relevante por alguns motivos. Motivo número 1, de um universo de 17 disciplinas, uma única matéria corresponde a 20% daquilo que você precisa para a sua aprovação. Então, do ponto de vista matemático, puramente matemático, uma questão aqui de lógica. Ora, se uma matéria de um universo de 17 já pode me render 20% da pontuação necessária para a minha aprovação, é possível que eu negligencie o estudo dessa matéria? E a resposta evidente é não. Vocês não podem negligenciar a matéria de ética profissional. Partindo, então, dessa premissa de que essa matéria é tão importante, nós aqui no SERS, nós temos um verdadeiro raio-x de cada disciplina, de cada matéria. E você tem acesso a esse raio-x no nosso curso Jornada da Aprovação. Lá na Jornada da Aprovação, no raio-x de cada disciplina, você consegue verificar a recorrência dos assuntos. Como assim, Arthur, a recorrência dos assuntos? Aqueles assuntos que foram cobrados com maior quantidade de vezes, com maior intensidade, com maior ênfase nas provas passadas. E isso nós fizemos aqui para vocês terem uma dimensão e uma noção daquilo que ética profissional representa. Mas antes de eu entrar propriamente aqui nos temas ou nos assuntos de ética mais cobrados e que vão te garantir pontuação elevada nessa sua primeira fase, eu quero falar um pouquinho da minha disciplina. Para vocês terem a exata dimensão, a exata noção daquilo que ética significa para o exame de ordem, eu vou projetar aqui na tela de vocês a minha lousa digital e eu vou escrever um pouquinho, porque professor que se preze gosta de escrever. Então vamos lá. Vou fazer aqui algumas anotações para vocês sobre ética profissional. Então vamos lá. Não reparem na minha letra, não é a letra mais maravilhosa do mundo, mas a gente se esforça. Então, como você sabe, ética é uma
das 17 disciplinas cobradas na primeira fase. Ela tem o maior peso para a prova. Por quê? 20% do necessário para a sua aprovação. Outro ponto, e esse ponto eu considero fundamental de Estatuto e Ética, que é o seguinte, é a disciplina que tem o menor conteúdo. E eu também considero a disciplina com a menor complexidade. Olha o que eu estou falando para vocês. Ética, ela é inversamente proporcional à sua relevância na prova, no sentido de conteúdo. O menor conteúdo das 17 disciplinas, eu não tenho medo em afirmar para vocês, que é o de ética profissional. É o menor conteúdo. E ainda o de menor complexidade jurídica. Eu não tenho como aqui, só a título de exemplo, eu não tenho como comparar ética profissional com direito civil. Não dá para comparar a complexidade jurídica de ética com direito civil. Não dá para comparar a complexidade jurídica de ética com direito penal, que também é disciplina que eu leciono aqui no CERS. Não dá para comparar direito tributário com ética profissional. Não dá. Porque, de fato, ética ela tem o menor conteúdo, a menor complexidade jurídica, no sentido de que você conhecendo a legislação seca, e eu vou falar um pouquinho da legislação seca de ética aqui para vocês, vocês já conseguem alcançar pontuação bastante elevada na prova, tá certo? Então, continuando aqui o meu compartilhamento de tela, só um instantinho, vamos lá, voltando aí, agora sim. Menor conteúdo, menor complexidade. Relevância da lei seca em matéria de ética. Eu diria que 99% da prova de ética versa sobre a legislação seca. Claro que no modelo do exame de ordem unificado, que traz questões-problema. Traz um probleminha, um casinho prático, mas você, com a lei seca, consegue resolver ali aquela questão. Quando eu falo em lei seca de ética, o que eu quero falar com lei seca? Ou a legislação de ética, que você deve estudar aí para a sua prova. A legislação de ética vai compreender 3 grandes diplomas normativos. São esses os cobrados na prova. Primeiro diploma normativo é o Estatuto da OAB. Estatuto da OAB, que é uma lei federal. É a Lei 8.906 de 1994. Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 94. Além do Estatuto da OAB, nós temos o Código de Ética e Disciplina, que nós comumente abreviamos aqui como CED, Código de Ética e Disciplina. E, finalmente, o diploma normativo mais chatinho dos 3, mas é importante o conhecimento dele, é o Regulamento Geral. Regulamento Geral do Estatuto da OAB, que nós também abreviamos usualmente nas nossas aulas como RGOAB, Regulamento Geral do Estatuto da OAB. Então, essa é a legislação de ética a ser estudada para a prova. O Estatuto da OAB, o Código de Ética e Disciplina e o Regulamento Geral. Inclusive, eu estou aqui com a legislação de ética na minha mão, só para você ter uma ideia, eu vou falar para você quantos artigos tem o Estatuto da OAB. Olha por que eu digo que ética não dá para bobear na primeira fase. Você pega lá o Estatuto da OAB. O Estatuto da OAB, ele tem, sabe quantos artigos? 87. 87 artigos. O Código Civil tem mais de 2.000. Mais de 2.000. Código de Processo Civil, 1.000 e tralalá. Não é verdade? Agora, você pega aqui o Estatuto da OAB, tem 87 artigos. Aí você pega, por exemplo, o Código de Ética. O Código de Ética tem 80 artigos. 80! O que eu estou querendo dizer aqui para você
é que o estudo de ética profissional não é um estudo denso, não é um estudo maçante. Ao contrário, é um estudo que flui. E ele flui por alguns outros motivos que eu vou te falar agora também aqui na nossa tela. Então, vamos avançar aqui em algumas ponderações a respeito da nossa disciplina. Como eu dizia, sobre a legislação de ética, esses são os 3 diplomas normativos, que são os diplomas de ouro para você estudar, o Estatuto da OAB, que é uma lei federal, Lei 8.906 de 94, o Código de Ética e Disciplina, nosso SED, que não é lei, foi uma norma criada pela própria OAB, pelo Conselho Federal da OAB, e, finalmente, o Regulamento Geral do Estatuto da OAB, que também não é uma lei, é uma norma criada igualmente pelo Conselho Federal da OAB. Mas avançando aqui, algumas vantagens do estudo da ética profissional. Bom, a vantagem número 1 você já sabe. Ética vai lhe garantir 20% daquilo que é preciso para sua aprovação. Mas algumas vantagens. Primeiro, extensão da matéria. Extensão da matéria. O que eu acabei de dizer a vocês? Acabei de dizer que o Estatuto da OAB tem 87 artigos, o Código de Ética tem 80 artigos. O mais complexo, no sentido de tamanho, é o Regulamento Geral. O Regulamento Geral tem 158 artigos. Mas veja, não chega a dar nem 1/3, 1/6 do Código Civil, do Código de Processo Civil. A lei seca, a pura e simples lei seca. Ou se a gente compara lá com o direito penal, que tem 365 artigos, Código Penal, também muito menor aqui o nosso conteúdo em extensão de ética profissional. Segundo ponto, posições doutrinárias. Porque às vezes a gente chega numa disciplina e fala, olha, doutrina A entende assim, doutrina B entende assado. Em ética, posições doutrinárias, elas não encontram grande divergência. Não há grandes divergências. Não há grandes divergências quando a gente fala em doutrina de ética profissional. Geralmente é aquele posicionamento e ponto final. Terceiro ponto, em muitas disciplinas nós falamos como professores, olha, cuidado, súmula tal do STF, súmula tal do STJ. Aqui em ética não tem nada disso. A questão da jurisprudência envolvendo a ética profissional é algo extremamente diminuto, é pouco complexo ou pouco complexa a jurisprudência envolvendo a ética profissional, porque basicamente diz respeito a algumas ações diretas de inconstitucionalidade que o STF julgou. E isso, ao longo das nossas aulas, nós vamos falando, inclusive no Jornada da Aprovação, que eu tenho certeza que você ou já assistiu ou vai assistir aqui no CERS, tá bem? Jurisprudência pouco complexa. Então, tudo isso prova aqui a nossa tese de que é algo extremamente confortável se estudar ética profissional, começando com a extensão da matéria. Curta, é uma matéria pequena, uma matéria curta. Posições doutrinárias não há grande divergência, ao contrário. Jurisprudência é diminuta em matéria de ética profissional. Temos lá algumas ações diretas de inconstitucionalidade que o Supremo Tribunal Federal julgou e nós temos que conhecê-las para a prova. Mas só isso. E ao longo das nossas aulas nós trabalhamos com esses aspectos. E uma quarta vantagem que eu reconheço como sendo uma das principais é a questão da interdisciplinaridade. Ética é uma matéria interdisciplinar. Por que ela é uma matéria interdisciplinar? Porque ela conversa com direito civil, ela conversa com processo civil, ela conversa com penal e com processo penal, ela conversa até com tributário. Aí, pegando a matéria do nosso chefe, Renato Saraiva, trabalho. Também temos N assuntos que acabam conversando
com diversas disciplinas. E aqui, só para exemplificar um pouco para você, quando a gente vai trabalhar com os requisitos necessários para se obter a inscrição na UAB, chuta qual é o primeiro requisito necessário para a inscrição na UAB. Vem lá no artigo 8º do Estatuto, artigo 8º, inciso 1º, capacidade civil. Diga para mim, de onde nós extraímos o conceito e o significado de capacidade civil? No direito civil. Quando nós falamos no tema sociedade de advogados, que a natureza jurídica de uma sociedade de advocacia é de sociedade simples. Onde que você estuda sociedade simples? No direito civil, no direito empresarial? Quando a gente vai falar do tema advogado empregado, qual a jornada de trabalho de um advogado empregado? O que é que se reputa como hora extra de um advogado empregado? E a jornada noturna do advogado empregado, a partir de qual período? E a hora extra do advogado empregado? Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Que ética acaba conversando com várias matérias. Diferentemente do que muitas pessoas acham e estão equivocadas por assim acharem, ética não é um conjunto de regrinhas de comportamento do advogado, não. Ética conversa com muitas outras disciplinas. Quando nós entramos no tema número 1 de ética, o que mais cai no exame de ordem, nós vamos falar daqui a pouquinho, que é o de prerrogativas dos advogados, nós temos N prerrogativas que são correlacionadas com direito penal, com processo penal. Aí a gente entra lá em atividades de advocacia, que é um tema também cobrado na prova da UAB, quando a gente fala, olha, a postulação judicial é uma das atividades consideradas privativas de advocacia, mas espera lá, e a impetração de habeas corpus? Dispensa advogado, e o habeas corpus é algo que a gente estuda em processo penal. E a propositura de a reclamação trabalhista? Aplica o 791 da CLT, o jus postulandi, então não é obrigatória a participação do advogado na propositura de uma reclamação trabalhista? Ou na propositura de uma ação perante os juizados especiais cíveis estaduais? Desde que o valor da causa seja de até 20 salários mínimos? Vocês estão percebendo como ética, essa minha disciplina tão gostosa e tão importante para a prova da UAB, ela não é uma disciplina que versa somente sobre regrinhas de comportamento de advogado. Não, isso é uma parcela da nossa matéria, porque N outros temas, eles estão correlacionados, coligados a outros grandes assuntos de outros ramos do direito. Direito civil, direito penal, direito tributário, direito do trabalho, direito empresarial e daí por diante. Tá certo? Gostou, então, ou gostaram dessa noção a respeito de ética? Eu costumo dizer para os alunos que a minha primeira aula é decisiva. Ou o aluno vai odiar ética ou ele vai adorar. Geralmente, graças a Deus, os alunos gostam. Mas a ideia é de que eu não dou ética de uma forma chata, no sentido de, advogado pode isso, advogado não pode aquilo. Não, isso é uma parcela dos deveres éticos dos advogados. Mas isso não encerra, não esgota aqui a nossa disciplina. E avançando ainda um pouquinho a respeito da nossa matéria, eu vou novamente compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente falar dos temas mais cobrados de ética. E é importante você conhecer os assuntos ou os temas mais relevantes de ética, porque eles acabam sendo cobrados nas provas. Só a título de exemplo. Nós tivemos até agora, nós estamos indo para o 34º exame unificado da OAB, certo? 34º exame. A OAB, ela se tornou unificada e nacional a partir do primeiro exame unificado, mas a FGV assumiu um pouquinho depois. Então já tivemos mais de 30 provas unificadas. E dessas mais de 30 provas unificadas, em ética profissional, quais será que foram os assuntos mais cobrados? Isso nós conseguimos identificar ao longo aqui do nosso curso em razão do raio-x. A nossa equipe, ela trabalha muito fortemente para identificar em cada prova essa questão número 5 versa sobre o tema tal. A partir daí criam-se estatísticas e isso direciona nós, professores, na preparação das nossas aulas. Isso é fundamental. O curso aqui do Sérgio não é um curso genérico, é um curso focado para a prova da UAB. Nós vamos direto ao ponto, aquilo que é mais cobrado, aquilo que tem maior chance de cair ali na sua prova. Então, como eu dizia,
Em matéria de recorrência, os assuntos mais cobrados aqui em ordem de importância, em ordem de importância de ética profissional. O primeiro deles, os direitos dos advogados. Direitos dos advogados. São as famosas prerrogativas. Esse assunto é o número 1, e para você ter uma noção, sabe quantas vezes esse tema foi cobrado nas 30 e tantas provas que nós tivemos até hoje? 55 vezes. O tema prerrogativas, em 30 e tantas provas da OAB, já foi cobrado 55 vezes. O que isso significa? Que a prova da OAB, em que se cobram 2, 3 questões sobre esse tema das prerrogativas. Então, é claro que nós temos muita cautela ao trabalharmos com os nossos alunos e alunas com o assunto prerrogativas dos advogados. E são somente 4 artigos do Estatuto da OAB. O tema número 1 de ética, a gente consegue esgotar em 4 artigos. São os artigos 6º, 7º, 7º-A e 7º-B do nosso Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, veja, tema número 1 de ética, do ponto de vista estatístico, já foi cobrado 55 vezes nas provas anteriores. De 2010 até agora, 55 vezes esse tema caiu em ética profissional. Mas, um pouquinho atrás das prerrogativas, nós temos as infrações e as sanções disciplinares. Infrações e sanções disciplinares. Aqui sim nós estamos falando do regime ético do advogado. Quais são aqueles comportamentos que constituem infrações disciplinares? E aqui está uma matéria que eu adoro, porque eu sou relator do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo, a 17ª turma disciplinar da OAB São Paulo. Então, eu vivencio as infrações e as sanções disciplinares na condição de julgador, de relator de processos ético-disciplinares. E esse tema já caiu nas provas da OAB de 2010 até agora por 35 vezes. 35 vezes. Significa dizer que em basicamente todas as provas esse assunto foi cobrado. Ou se não caiu numa prova, caíram 2 questões ou até 3 questões sobre o mesmo tema naquela mesma prova. Tá bem? Tá acompanhando, então, como é que funciona aqui o nosso tipo de estudo? Ainda empatado com as infrações e as sanções disciplinares, e não poderia ser diferente, a OAB precisa que os advogados e advogadas saibam trabalhar com honorários advocatícios. Esse é o terceiro tema. Com maior recorrência nas provas da OAB. Também já foi cobrado 35 vezes. Então, dificilmente, numa prova da OAB, não se cobre algo a respeito dos honorários advocatícios. Tá bem? Sobre honorários advocatícios. Legal? São os artigos 22 a 26 do Estatuto da OAB. E ainda artigos 48 a 54 do Código de Ética e Disciplina. Eu esqueci de colocar, né, das infrações e das sanções disciplinares, mas só para você saber, são os artigos 34 a 40 do Estatuto da OAB. Artigos 34 a 40 do Estatuto. Os honorários, artigos 22 a 26, 48 a 54 do Código de Ética e Disciplina. Tá legal? O que mais, professor? Quais outros temas são também corriqueiramente cobrados nas provas da OAB envolvendo ética profissional? O próximo tema, que já caiu por 21 vezes, foi o das atividades de advocacia. Atividades de advocacia. Esse assunto já foi cobrado 19 ou 21 vezes, deixa eu confirmar aqui, 21 vezes. 21 vezes atividades de advocacia. Esse assunto é super multidisciplinar ou interdisciplinar. Ele trabalha muito com
processo civil, com processo do trabalho, com processo penal. Quais são aquelas tarefas que o advogado pode realizar? Basicamente, são os artigos 1º a 4º do Estatuto da OAB, artigos 1º a 8º e 30 do Código de Ética e Disciplina, e ainda artigos 1º a 10 do Regulamento Geral. Em toda a aula minha, quem é meu aluno sabe, quem ainda não é, eu convido para ser aqui no nosso Jornada da Aprovação, sabe que em cada aula minha eu sempre cito quais são os artigos correspondentes. Eu não fico fazendo leitura de artigo durante a aula, não. Isso é chatice. Isso você faz ao longo dos seus estudos, a partir dos enunciados que eu trago nas aulas, tá bem? Mas nas minhas aulas eu digo, olha, esse tema você encontra nos artigos tais, tais e tais do Estatuto, do Código de Ética e do Regulamento Geral. Então, mais um assunto super importante que já caiu 21 vezes desde 2010 até hoje. Próximos temas super cobrado e um tema muito agradável, que é o da Sociedade de Advogados. Sociedade de Advogados. Esse assunto já caiu 19 vezes nos exames de ordem unificados. 19 vezes, tá? Vem lá nos artigos 15 a 17 do Estatuto da OAB. Sociedade de Advogados, artigos 15 a 17 do Estatuto da OAB. Então, perceba aí, um tema também multidisciplinar, porque ele envolve um pouco de conhecimento de direito civil, de direito empresarial, até para a gente não fazer confusão. Quando nós falamos em sociedade de advogados, 2 ou mais advogados querem se reunir em sociedade simples para prestação de serviços de advocacia. Mas será que a sociedade de advogados, ela necessariamente tem que contar com 2 ou mais advogados? E se o advogado quiser constituir sozinho uma sociedade, é possível? Nós estudamos que sim. É a chamada sociedade unipessoal ou individual de advocacia. Aquele advogado que sozinho quer constituir uma pessoa jurídica, que tem natureza de sociedade simples. Jamais sociedade empresarial. Deixa isso lá com a nossa amiga professora Renata Lima. Não, não é sociedade empresarial. Aqui, a sociedade de advogados tem natureza de sociedade simples. Tudo bem? Não confundam, jamais junta comercial, pelo amor de Deus, eu até ergo a mão na aula. Olha, não é junta comercial que registra sociedade de advogados. É a própria OAB que tem a incumbência de cuidar das sociedades de advogados. O que mais, professor? O que mais que cai em ética? Estou gostando desse negócio aí. Já estamos identificando melhor o que é que cai na prova da OAB. Um outro tema que também caiu com muita recorrência na prova, peraí, deixa eu voltar a tela, agora sim. Caiu muito também, foi o das incompatibilidades e impedimentos. Está empatado com a sociedade de advogados, porque já caiu 19 vezes, de 2010 até agora. E esse artigo, ou melhor, esse assunto, vem tratado em poucos artigos, artigos 27 a 30 do Estatuto da OAB. Ele vai tratar daquelas atividades que geram algum tipo de proibição para a advocacia. Ou uma proibição total, é o caso das incompatibilidades, ou uma proibição parcial, é o caso dos impedimentos. Tá bem? Quais são as atividades incompatíveis, professor? Quais são aquelas pessoas que não podem exercer a advocacia? Porque desde logo já são completamente proibidas de fazê-lo. As pessoas enumeradas no artigo 28 do Estatuto da OAB. Traz lá o rol das incompatibilidades. Por exemplo, presidente da República não pode ser advogado. Governador de estado não pode ser advogado. Um juiz de direito não pode exercer a advocacia. Um promotor de justiça não pode ser advogado. Um policial não pode exercer a advocacia. Um tabelião de notas não pode exercer a advocacia. Um auditor fiscal da Receita Federal não pode advogar. Tudo isso vem lá no rol do artigo 28 do Estatuto da OAB. Hipóteses de incompatibilidades, proibições totais
para o exercício da advocacia. Mas tem aquelas pessoas que terão proibição parcial, até poderão advogar, mas sofrerão algumas restrições. É o caso dos impedimentos, que vêm listados no artigo 30 do nosso Estatuto. E um último tema super relevante e importante, que já caiu 18 vezes nas provas da OAB unificadas, foi o do processo disciplinar. Processo disciplinar. Como eu disse, 18 vezes esse assunto já foi cobrado. Ele vem tratado lá no Estatuto da OAB, nos artigos 68 a 77. E ainda no Regulamento Geral, nos artigos 120, 137D a 144A do Regulamento Geral do Estatuto da OAB. Então, veja lá, artigos 68 a 77 do Estatuto da OAB e artigos 120, 137D de dado a 144A, todos do Regulamento Geral. Então, eu consegui aqui com vocês mapear os 7 temas mais cobrados em ética profissional nas provas a partir do ano de 2010. Quais são, então, aqueles 7 temas mais cobrados? Direitos dos advogados, infrações e sanções disciplinares, honorários advocatícios, atividades de advocacia, sociedade de advogados, incompatibilidades e impedimentos e, finalmente, o processo disciplinar. Então, todos esses são os temas de maior recorrência, de maior cobrança nas provas anteriores. Esse mapeamento que nós fazemos aqui, por meio do nosso raio-x, que ocorre em cada disciplina, não é somente na minha não, como eu já disse, em cada disciplina aqui dos cursos do SERS, em OAB, você vai ter o raio-x, você vai ter um mapeamento daquilo que já foi cobrado. E isso direciona não somente o professor, mas direciona você, aluno ou aluna, para um estudo mais assertivo, um estudo mais focado, mais direcionado aí para a prova. O que mais que eu quero falar para você? Arthur, por onde eu começo a estudar? Como eu estudo? Em ética profissional, você estuda, primeiro ponto, a partir da legislação seca, do Estatuto da OAB, do Código de Ética e do Regulamento Geral. E como são diplomas normativos relativamente curtos, você pode lê-los diversas vezes ao longo dessa sua trajetória até a prova da OAB. Inclusive na semana que antecede a prova. Pode ler. Vai lendo o Estatuto, o Código de Ética, Regulamento Geral. Segunda forma de treino que eu reputo fundamental, questões. Resolva questões de provas anteriores. A FGV, como nós vimos, ela repete conteúdos, até porque o conteúdo não é infinito. Ainda mais em ética, que tem um conteúdo, nós já vimos o quê? Reduzido, um conteúdo mais restrito. Então, estudo pela legislação seca, estudo pelas provas anteriores por questões e ainda, é claro, por meio dos nossos cursos aqui do SERS. Uma preparação adequada passa por um bom curso e isso nós temos a oferecer aqui a você. Professor, a grana está curta. Tudo bem, não tem problema. Você vai se inscrever no nosso Jornada da Aprovação. Se inscreva. Se você não se inscreveu ainda, temos aqui na descrição desse nosso vídeo todos os links de acesso, seja para as nossas redes sociais, seja para a nossa página do SERS. Por ali, você consegue, então, fazer o direcionamento para a página do SERS e para você conseguir fazer a sua matrícula no curso. Então, muitas vezes me perguntam, Arthur, tem importância o cursinho? Claro que tem. Por que o cursinho é importante? Porque o cursinho consegue concentrar numa carga horária pequena um conteúdo grande. Um conteúdo, por exemplo, se você teve ética na sua graduação, eu tive ética por um semestre, 6 meses estudando ética na faculdade. Eu lhe dou isso em poucas aulas. E de forma assertiva para você gabaritar a prova da OAB. Então, a grande vantagem do cursinho, dos nossos cursos aqui no SERS, são, primeiro, eles são extremamente focados. Eles são baseados naquilo que a OAB-FGV cobra.
Nada de ficar contando historinha do sexo dos anjos. Nós vamos direto ao ponto naquilo que é necessário para que você conquiste a pontuação necessária. Os professores são extremamente capacitados e conhecem com profundidade as provas anteriores. Só para você ter uma ideia, eu leciono ética há 16 anos. Muito tempo antes de se iniciar o exame unificado, quando as provas da OAB eram ainda regionais ou estaduais, eu já lecionava ética profissional e também direito penal. Então eu conheço a prova, eu sei o que é que o examinador cobra e como ele cobra na prova. E tudo isso nós vamos passando a você ao longo aqui dos nossos cursos. Além das aulas, vocês têm muitas outras coisas. Vocês têm aulas teóricas, além das aulas teóricas, materiais em PDF, tem o SERS Book para a prova da OAB. Vocês podem também ter acesso a banco de questões, resolução de questões. Tudo isso vai formatar aquele candidato e aquela candidata que no domingo de prova irá galgar êxito, vai conseguir ser aprovado. Então, esse era o meu recado para vocês, nesse nosso encontro em que nós falamos sobre estratégias para gabaritar ética na prova da OAB. Então é isso, meus prezados alunos e alunos, ou se você ainda não é meu aluno, ou se você ainda não é minha aluna, venha conosco, venha aqui para o SERS, eu tenho convicção que você vai adorar os nossos cursos, e mais do que adorar, nós vamos treiná-los e treiná-las para que vocês conquistem a tão sonhada aprovação na primeira fase da OAB, tá certo? Então era isso que eu queria falar com vocês, espero que vocês tenham aproveitado, bons estudos, sucesso, vamos juntos, porque a aprovação não é questão de tempo, ela virá, e ela virá agora. Beijo, abraço, sucesso e até mais. Tchau, tchau.